Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Você também pode nos acompanhar através do WhatsApp, do Telegram, do Spotify e do blog clamandonodeserto.com.br. No estudo de hoje, nós vamos verificar a objeção 9 do livro Respostas a Objeções. Te convido para uma oração inicial. Que Deus nos abençoe a todos. Obrigado, Deus, por mais uma chance de estudarmos a Tua Palavra. Que o Senhor esteja conosco, que tudo que fizermos seja para a Tua honra e glória e não a nossa. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiramente, esse é o texto-chave, Lucas 16:16. A objeção é a seguinte: Lucas 16:16 prova que os cristãos não têm nada a ver com a lei. Será que Lucas 16:16 prova ou sugere que os cristãos não têm nada a ver com a lei? Para que nós possamos tratar disso, primeiramente nós vamos ler o livro. E depois de ler o conteúdo do livro, nós vamos fazer a análise do verso que está aí na sua tela. A objeção é, como você já viu, Lucas 16:16 prova que os cristãos não têm nada a ver com a lei. Lucas 16:16 diz o seguinte, conforme a página 70 e 71 do livro. A lei e os profetas vigoraram ou duraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Vejamos a passagem paralela em Mateus 11:13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então nós já temos aí um vislumbre. Duraram, profetizaram. A palavra vigoraram em Lucas 16:16 é acrescentada. Lucas simplesmente escreveu a lei e os profetas até João. Se os tradutores tivessem comparado as suas palavras com as de Mateus, teriam visto que Lucas não quis dizer que a lei e os profetas terminaram nos dias de João, mas que profetizaram até aqueles dias. A diferença é muito grande e provê a chave para o significado da passagem em discussão. A frase, os profetas e a lei, ou mais comumente a lei e os profetas, é usada frequentemente na Bíblia para descrever os escritos de Moisés, a Torá, mais os escritos dos outros profetas do Antigo Testamento. Os escritos de Moisés eram tão distinguidos pelos códigos de leis ali registrados que eram com frequência descritos como a lei, em contraste com os escritos de outros profetas. Esse fato em si refuta esta objeção, porque nem Lucas nem Mateus está realmente discutindo a lei dos 10 mandamentos. Mas o que queriam dizer esses dois escritores do Evangelho? O contexto da resposta. O ceticismo quanto à missão e o caráter de Cristo e de João Batista caracterizava muitos judeus. Eles insistiam que acreditavam em Moisés e em todos os profetas. Cristo procurou repetidamente esclarecer que ele era aquele predito pelos profetas. Seu precursor, João Batista, igualmente fora predito e agora o reino de Deus estava sendo pregado. Ao iniciar o seu ministério público, Cristo declarou: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Marcos 1,15. Os profetas tinham predito a vinda do Messias. Cristo anunciou que aquelas profecias estavam agora cumpridas. Para os céticos judeus que não conseguiam ver em Cristo o cumprimento das profecias, ele declarou: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele descreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, nos escritos de Moisés, como crereis em minhas palavras? Ou seja, Jesus está falando, se vocês não creem em Moisés e ele falou sobre mim, como é que vocês vão crer em mim? Não tem como. Ou seja, que Jesus estava dizendo para eles, ao dizer que não creem em mim, vocês acabam dizendo que também não creem no próprio Moisés. Quando Filipe encontrou Natanael e procurou dar-lhe a emocionante notícia de que o Messias prometido tinha chegado, disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno. Quando Cristo ressurgiu dos mortos, ele dirigiu-se naquele mesmo dia aos perturbados e desnorteados discípulos e perguntou: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Lucas 24:38. Então lembrou-lhes que o que lhe havia acontecido naquele fatídico fim de semana foi o que os profetas tinham predito.
Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Leis, profetas e escritos, no caso. Paulo disse que sua missão na vida era dar testemunho tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Assim, é evidente que o profetizar de Moisés e de outros profetas era uma das principais provas oferecidas por Cristo e os apóstolos em apoio da afirmação de que Moisés tinha vindo, que o Messias tinha vindo. Os profetas profetizam até o tempo em que suas profecias têm cumprimento. Depois disso, a profecia torna-se história. Desse modo, nosso Senhor, ao declarar os profetas e a lei profetizaram até João, estava simplesmente anunciando que o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ele não estava sugerindo que Moisés e os profetas estavam agora abolidos, muito menos que a lei dos 10 mandamentos tinha chegado ao fim. Né? Essa leitura foi bastante rápida, o texto foi curto, né, dessa objeção. E agora eu gostaria de te convidar para uma análise breve do contexto próximo ali. Então, Lucas 16, eu peguei do 14 até o verso 18, para a gente poder conversar. O texto diz o seguinte: E os fariseus, que eram avarentos, veja que não faria sentido falar em avareza se não havia mais lei para justificar que alguém fosse avarento ou não. Então o texto diz: E os fariseus que eram avarentos, isso depois de João, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Zombavam de quem? Zombavam de Jesus. E eles eram avarentos, eram pessoas egoístas que pensavam apenas em si mesmos e usavam a liderança que possuíam, o poder espiritual que tinham diante do povo, de dominação, para se colocar como pessoas idôneas no sentido de obediência a Deus. E Jesus, lá em Mateus 23, diz o quê? Na cadeira de Moisés estão assentados, mas ouçam o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, eles falam uma coisa, mas fazem outra. Jesus falou, porque falam e não fazem. Então, a crítica de Jesus a eles não era porque eles queriam obedecer à lei, não. A crítica de Jesus a eles era justamente porque eles tentavam se justificar diante dos homens com uma com uma aparência que não representava a realidade, ou seja, com uma falsa obediência. E aí, Jesus diz para eles: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. Ou seja, perante os homens vocês podem até estar justificados. Mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então ele estava dizendo claramente: aquilo que os homens entendem ser algo bom, para Deus é abominação. Isso que vocês estão fazendo de aparentar servir a Deus e anular os seus mandamentos por causa das tradições, por exemplo, é abominável. E aí Jesus diz: a lei e os profetas até João. E vamos considerar o termo duraram. O máximo e ver o significado que ele poderia ter, mesmo admitindo ele no texto. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega a força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei, ora. Mas já não foram abolidos? Se foram abolidos, por que Jesus falou isso? É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Não tem sentido Jesus ter falado isso se a intenção dele, na fala anterior, fosse dizer que depois de João não haveria mais necessidade nem de lei e nem de profetas. Então, já fica descartada essa hipótese do duraram com o significado de terminaram. O máximo que eu posso ter nesse texto é um duraram enfatizando que algo que permanece durou até aquele momento e ainda assim, a partir daquele momento, permaneceu. Enfatizando que a força da pregação, ou seja, até João nós tivemos ali alguém que realmente estava interessado em fazer permanecer, fazer durar a lei e os profetas. E a partir dali, havia uma deturpação a respeito da compreensão do reino de Deus e da vontade de Deus para a vida das pessoas. E aí Jesus contrasta isso com a fala: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Veja que ele está longe de dizer que acabou, ele está ao contrário, dizendo que a atitude dos fariseus
muitas vezes aparentando estar obedecendo, na verdade estar menosprezando, estar em atitude de menosprezo perante a lei, era algo abominável diante de Deus e que Deus não estava dando autorização para que eles tirassem nada do que Deus havia estabelecido na sua palavra. E aí ele fala: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultera, e aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. Olha, adultério é um dos mandamentos, é uma das instruções da lei. O que mostra que nem a lei e nem muito menos os profetas deixaram de existir após João. Ao contrário, o que Jesus estava contrastando era a função das escrituras, lei e os profetas, nós podemos até subentender aqui os escritos, ou seja, todas as escrituras que Deus permitiu que fossem feitas até João, tinham justamente a função de pregar a mensagem de Deus, de anunciar o reino de Deus. E isso acabou sendo substituído pela liderança da época, de uma forma que Deus não aceita, ou seja, uma justificação humana, substituindo o reino de Deus como ele deveria ser pregado pela palavra. E aí, uma das maiores provas é o próprio verso, a própria fala seguinte: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei, mostrando que Jesus, longe de falar contra a lei ou os profetas, o vigor deles a partir daquele momento, permanecendo em vigor. Né? Ou seja, o que ele estava dizendo, permanece em vigor, a palavra permanece em vigor, não deixou de vigorar. Apesar de muitos seres humanos estarem querendo anular a lei e empregar a sua própria força para, ao estabelecer um reino de Deus aqui na terra. Ou seja, pregar o reino de Deus que não é a vontade do que Deus estabeleceu. E aí ele fala: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra adultéria, e aquele que é repudiado pelo marido adultera também, ele está se referindo ao quê? Ao próprio sétimo mandamento. Ou seja, então, os cristãos não têm nada a ver com a lei, pelo contrário, o texto está dizendo que os cristãos devem ter a ver com a lei, sim. Tanto que Jesus, nesse verso, ele está ampliando o campo de atuação do mandamento: não adulterarás, do sétimo mandamento. O que não faria sentido se não houvesse mais necessidade do cristão em relação à lei. Ao contrário, ele está dizendo que é mais fácil passar o céu e a terra, ou seja, falando que a lei permanece, é isso que ele está dizendo quando ele fala: é mais fácil passar o céu e a terra e não passaram. Né? Portanto, ele está dizendo que a lei permanece, e não só permanece, como Jesus estava dizendo que o campo de atuação dela deveria ser ampliado em alguns aspectos, que foi o caso do adultério. E aqui nós temos o verso paralelo, que é Mateus, e diz: e desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, pela força se apoderam dele. Percebe? O complemento daquele verso, ou seja, eles haviam anulado a pureza do evangelho de Deus para pregar algo contrário à vontade de Deus. E dentro disso é que ele fala: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Veja que, longe de dizer que haviam acabado, ele está enfatizando a força de João. Ou seja, João foi um dos escolhidos por Deus. Ele está enfatizando que João foi um dos escolhidos por Deus, tanto quanto Moisés e os profetas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei essa geração? Aquela que anulou a pureza do evangelho, da mensagem pregada pela lei, pelos profetas, pelos escritos e por João, ou seja, das escrituras de Gênesis a Malaquias enfatizados por João. E aí ele está dizendo: e essa geração que troca tudo isso e começa a achar que tem direito de anular tudo isso e ainda assim ter acesso ao reino dos céus. E ele fala: essa geração é semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: tocamos os flauta e não dançastes? Cantamo-vos lamentações e não chorastes? Porque veio João, não comendo nem bebendo, e disse: tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos ou por suas obras. Então veja que ele está dizendo que, olha, vocês, por não quererem aceitar o evangelho, vocês enxergam ou inventam defeitos em todo mundo. João veio de uma forma mais de abstinência, e vocês falam: tem demônio. Vem o filho do homem,
que o que ele quer dizer com comendo e bebendo? Ou seja, uma pessoa que anda com os pecadores e dá a eles uma chance, vocês dizem, eis aí um comilão e um beberrão. Ou seja, apesar de Jesus não ser nem um comilão nem um beberrão, e dele estar ali auxiliando publicanos e pecadores ao arrependimento, eles ali buscavam encontrar defeitos nele. E é essa a ênfase que Jesus está dando, longe de dizer que esses mandamentos haviam acabado, até porque ele está dizendo da Bíblia como um todo, ou muito menos o que se chama erroneamente hoje de Antigo Testamento, e aí é feita essa associação de que o Antigo Testamento teve seu fim, como se os livros que Deus escreveu tivessem tido fim, o que nós sabemos que não é verdade. Houve uma renovação ou uma nova aliança, né? O que se não vamos entrar no mérito, mas seja uma aliança renovada, seja uma nova aliança, nós lemos, inclusive pelos versos que são usados para justificar essa nova aliança ou essa aliança renovada, que não há uma ausência de lei, há uma introdução das leis no coração e, por sinal, que já era prometido desde a época de Moisés, a lei ser introduzida no coração. O próprio salmista fala, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então veja que a ideia de que a nova aliança é independente... Por que eu falo que independente chamar nova ou renovada? Porque ambas constituem as mesmas características. Leis no coração, a necessidade de obediência, a necessidade de estar de acordo com a vontade de Deus, a promessa de Deus de acompanhar o seu povo. Então, a única coisa que, como cristãos, nós conseguimos enxergar em relação à antiga e à nova aliança de diferente é que antes a antiga aliança era baseada no sangue de animais e depois ela passa a ser baseada no sangue de Jesus e, consequentemente, tudo que envolvia esse ritual de santuário na terra, ele deixa de existir. Por quê? Porque não é mais necessário o sacrifício e, consequentemente, todo esse trabalho não é mais necessário, haja vista que ele é feito por Jesus, que é o sacerdote, né, o sumo sacerdote, e é também o próprio sacrifício. E, portanto, ele abrange nas suas funções tudo isso. Então, esse tipo de coisa passa a não ser mais necessário, mas se nós formos parar para pensar, e alguns outros eventos pontuais, que aí nós precisaríamos estudar com calma e analisar a sua validade, mas, por exemplo, aspectos, o próprio Jesus colocou que haviam aspectos que não eram necessariamente cerimoniais, mas que não teriam mais vigência dentro do povo de Deus, porque foram dados por causa da dureza do coração humano. Uma das coisas que ele diz, por exemplo, quando ele fala da questão do divórcio, né, e tem a ver com o verso que nós acabamos de ler, em que ele fala, em que é perguntado para ele por que foi dado a lei do divórcio. E ele fala, por causa da dureza dos vossos corações, né, o de repudiar a mulher, inclusive por qualquer motivo, né, muitos até usaram isso, mas então a gente pode, por qualquer motivo, falou, não. Até isso foi tolerado, o ato de repúdio em si, não necessariamente por qualquer motivo, mas o ato de repúdio e a lei do desquite, mas por causa da dureza do coração de vocês. Mas não era assim desde o princípio, a vontade de Deus não era essa. Então Jesus nos mostra um princípio, ou seja, olha lá no começo e verifica a vontade real de Deus e aquilo que ele tolerou, que ele permitiu por causa da dureza do coração do homem, e você vai ver aquilo que deve permanecer e aquilo que deve deixar de vigorar a partir do momento em que Jesus vem aqui e faz esse esclarecimento para nós. Então a lei do desquite era uma dessas. Ela não era cerimonial, ela não envolvia necessariamente cerimônia de sacrifício de animais e o trabalho sacerdotal, mas ela não teria mais vigência. No mais, leis relacionadas à saúde. O ser humano precisa de saúde, sempre precisou, e principalmente agora que o pecado ainda toma cada vez mais uma abrangência cada vez maior na nossa vida. Então, uma série de coisas que nós olhamos lá no passado, que se o ser humano seguisse, uma delas, por exemplo, é o princípio do isolamento diante de doenças contagiosas, né, que a Bíblia já sempre ensinou como algo necessário a ser feito, e que muitos confundiam o preconceito, confundem ainda o preconceito ou o repúdio no sentido espiritual a quem tivesse uma lepra, né? A discriminação a quem tivesse uma lepra, a ridicularização de quem tivesse uma lepra, que era uma coisa que obviamente Deus não se agradava, daquilo que o próprio Deus estabeleceu, por exemplo, daquilo que é traduzido como lepra, né? Uma série de coisas que poderiam ter aquela característica e que as pessoas tinham que se isolar por causa disso,
né, para que isso não contaminasse mais pessoas. Então nós vemos aí princípios bíblicos que muitas vezes quando a gente simplesmente olha e fala, isso aqui é Antigo Testamento, isso acabou. Não é isso que Jesus ensinou e, consequentemente, nenhum daqueles que fossem colocados por Deus como discípulos e apóstolos poderiam anular, né? Muito menos Paulo, que entrou só depois, muito depois disso. Então, essa é uma visão que nós precisamos muitas vezes ter em mente para não deturpar aquilo que Paulo fala e muitas vezes inventar um paulinismo, né? Que seria a ideia de sujeitar a fala do próprio Jesus e dos outros apóstolos às falas de Paulo, quando na verdade é o contrário. Quem foi testemunha do que Jesus ensinou e segundo nós acreditamos, a fala de Jesus ela está reproduzida onde? Nos evangelhos. E quem conviveu com ele para saber o que ele ensinou não foram os apóstolos que conviveram com ele, não Paulo. Então, o que Paulo fala tem que ser analisado à luz dos evangelhos e não o contrário, como as pessoas fazem. Pegam todas as outras falas e, por causa de uma fala isolada de Paulo, elas tentam anular tudo que está ali ou justificar que a igreja começou em Atos 2, onde na Bíblia está dizendo que a igreja só começou em Atos 2, a igreja de Deus sempre existiu, né? Então, são essas falas que não têm basamento bíblico e que as pessoas inventam para dizer assim, nós só temos obrigação de obedecer o que está enfatizado a partir de Atos 2. Não existe nada na Bíblia dizendo isso, né? Que diga que ou que, por exemplo, a fala de Atos 15 fosse exclusiva, o gentil só precisa obedecer isso aqui, o restante é opcional. Não existe isso na Bíblia, isso muitas vezes é uma interpretação isolada que não leva em conta todo o conjunto bíblico e o valor dos livros que Deus estabeleceu desde o começo, ali tendo em mente que a parte escrita começou ali através de Moisés. Que Deus nos abençoe a todos, espero que tenha tido utilidade esse estudo para a compreensão desse verso, que nós possamos aprender cada vez mais. Obrigado, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra, que o Senhor esteja conosco em todos os momentos, nos purifique e nos fortaleça em todas as coisas, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, até o próximo estudo. Feliz semana, graça e paz.